O vestido dela estava pendurado na porta da sacristia quando eu coloquei o envelope na mão do padre. Branco, com renda nas mangas, trem de 90 centímetros que ela tinha escolhido depois de 3 meses de pesquisa e 2 provas em ateliês diferentes. Bonito demais para uma mulher que tinha feito o que ela fez. O padre Augusto me olhou com aquela expressão de quem está prestes a entender algo que vai mudar o rumo de uma tarde inteira. Abre antes de perguntar se alguém tem alguma objeção, eu disse com a voz mais calma do que eu esperava. Roberta, abre, padre, por favor. Ele abriu, leu. Dobrou o papel de volta com cuidado. Me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Não de julgamento, não de pena, mas de uma compreensão que só vem de quem passou a vida ouvindo confissões. E o casamento da minha irmã não aconteceu naquele dia. Mas eu preciso te contar o que estava dentro daquele envelope, e para isso preciso te levar de volta 6 meses, ao dia em que fui buscar o cobertor de lã no fundo do armário do meu marido, e encontrei uma caixinha de papelão com uma fita cor-de-rosa que ele nunca quis que eu achasse. Meu nome é Roberta, tenho 52 anos, fui casada por 26, e o que estava dentro daquela caixinha destruiu 2 coisas ao mesmo tempo: o meu casamento e a única irmã que eu tinha. Mas antes de chegar à caixinha, preciso te falar sobre mim, sobre quem eu era antes de encontrá-la, porque a traição não começa no dia que você descobre. Ela começa muito antes, nos dias em que você sente, percebe, estranha e escolhe dobrar aquilo em 4 e guardar no fundo de uma gaveta que você nunca mais abre. Eu era especialista nisso, em guardar, em dobrar com cuidado, em passar a mão nas amassadas e fingir que o papel estava liso. Passei a vida inteira fazendo isso, com tanta elegância que eu nem percebi que estava fazendo. Minha família sempre teve um jeito de me resumir numa frase. A Roberta é a organizada. Essa era a minha identidade desde criança. A certinha, a responsável, a que dobrava as pontas do papel de embrulho depois do Natal para guardar e usar no ano seguinte. Isso mesmo, eu guardava papel de embrulho, dobrava as pontas com atenção, passava a mão aberta para tirar as amassadas, enrolava sem apertar demais, prendia com a fitinha original que tinha ficado no presente e colocava na gaveta debaixo da cômoda do corredor, separado por tamanho: grande, médio, pequeno. Papel liso junto com papel liso, estampado junto com estampado. Minha mãe dizia que eu tinha nascido adulta. Minha irmã Letícia dizia que eu era chata. E o Rogério, que eu conhecia aos 24 anos numa fila de banco, numa segunda-feira de março que chovia muito, quando ele me emprestou um guarda-chuva de bolso que tinha no bolso do casaco e disse que não precisava devolver. Dizia que eu era a mulher mais confiável que ele tinha conhecido na vida. Ele falou isso na 3ª semana que a gente se conhecia. Falou de um jeito que parecia elogio. Eu carreguei esse elogio como se fosse uma medalha por 26 anos. Só fui entender o que ele quis dizer quando já era tarde demais. Confiável não era amor. Confiável era conveniente. Eu e a Letícia somos 2 irmãs com 2 anos de diferença e uma vida inteira de comparação. Ela sempre foi a bonita. Não que eu fosse feia, mas quando as 2 entravam numa sala, os olhos iam para ela. Sempre foram, desde criança. A Letícia tem uma daquelas presenças que ninguém sabe explicar direito, mas todo mundo sente. Algo na forma como ela se move, como ela ri, como ela olha para uma pessoa, como se aquela pessoa fosse a única no mundo. Eu era a que ficava organizando os copos, a que sabia onde estava cada documento da casa, a que lembrava da consulta médica da sogra, do vencimento do seguro do carro, do aniversário da cunhada do Rogério, que eu mal conhecia, mas mandava mensagem todo ano porque era o que se fazia. Trabalhei por 18 anos como auxiliar administrativa numa transportadora. Subi para supervisora. Criei nosso filho Lucas, que nasceu em 1998, quando eu tinha 26 anos, e hoje tem 26, exatamente a mesma idade que eu tinha quando ele nasceu, o que às vezes me dá uma tontura estranha de tempo.
Cuidei da sogra quando ela ficou com a saúde fragilizada, paguei metade da reforma da casa com o meu dinheiro e deixei o nome do Rogério no projeto, porque ele tinha mais jeito de lidar com os pedreiros. Verdade seja dita, eu também tinha jeito de lidar com os pedreiros. Mas naquela época eu ainda achava que ceder era o mesmo que cuidar. Fiz aniversário dele todo ano. Bolo de liquidificador. Ele não gostava de aquelas frescuras de confeitaria. Preparei janta 5 vezes por semana durante 26 anos. Nunca deixei acabar o café em casa. Nunca deixei a geladeira sem o iogurte dele. Nunca esqueci de ligar o aquecedor do banheiro antes dele acordar no inverno, porque ele odiava entrar no banheiro frio. 26 anos de aquecedor de banheiro. E nunca, uma única vez, deixei de perguntar como tinha sido o dia dele. Mesmo nos dias em que o meu dia tinha sido um desastre. Mesmo nos dias em que eu chegava em casa com a barriga doendo de tensão e os pés inchados de ficar em pé no depósito, fazendo inventário até às 6 da tarde. Mesmo nesses dias eu perguntava: como foi? E ele sempre respondia com 3 palavras: normal. E o seu? 26 anos. 3 palavras: normal. E o seu? A Letícia morava a 40 minutos de nós. Aparecia na nossa casa de mês em mês, às vezes com mais frequência quando estava passando por alguma fase. Levava vinho que eu não podia tomar porque me dava enxaqueca. Ela sabia disso desde sempre. Mas levava assim mesmo porque ela gostava. E eu servia e tomava um copo de água com gás, enquanto ela e o Rogério esvaziavam a garrafa. Ficava até meia-noite, às vezes mais. Contava causos, fazia todo mundo rir. Tinha aquela coisa de preencher os espaços vazios de uma sala sem nem perceber que estava fazendo isso. E na hora de lavar a louça, sempre tinha que ir embora. Eu nunca reparei nisso como sinal. Eu reparava em outra coisa. Reparava em como o Rogério ficava diferente quando ela estava lá. Mais animado, mais engraçado, mais presente. Fazendo piadas que ele não fazia quando eram só nós dois. Lembrando de histórias antigas com detalhes que eu raramente ouvia. Prestando atenção de um jeito que, com o tempo, eu fui esquecendo que ele também era capaz de prestar. Eu achava que era porque ele gostava de companhia. Não sabia que a companhia que ele gostava tinha nome e sobrenome. O mesmo sobrenome que eu carregava desde que nasci. Sinal 1. O celular virado. Setembro de um ano que eu não vou esquecer enquanto viver. O Rogério tinha o costume de deixar o celular na bancada da cozinha durante o jantar. Tela para cima. Sempre. Desde que ele tinha comprado o primeiro smartphone, lá pelos anos 2010, era assim. Notificação aparecia, ele olhava, mas o celular ficava ali, tela para cima, como uma espécie de presença secundária na mesa. Eu nunca gostei disso. Mas nunca falei nada, porque confiável não reclama de coisa pequena. Naquela noite de setembro, eu tinha feito frango com limão siciliano, uma receita nova que tinha visto num vídeo e estava animada para testar. Tinha comprado o limão siciliano especificamente para isso. Tinha marinado o frango desde a manhã. Tinha cuidado do forno com a atenção de quem está fazendo algo pela primeira vez. O celular estava virado, tela para baixo. Fiz de conta que não tinha visto. Servi o frango, servi o arroz. Coloquei salada no prato dele antes do meu. Gostou do frango? Eu perguntei. Tá bom, ele disse. Tá bom. Não. Ficou ótimo. O limão deu um gosto diferente. Não. Você fez diferente de sempre. Não. De onde veio essa receita? Tá bom. Eu engoli essa resposta sem mastigar. Engoli o frango também. E não perguntei sobre o celular. Porque existe um tipo de pergunta que a gente não faz quando ainda não está preparada para ouvir a resposta. Existe um tipo de silêncio que a gente escolhe, não por fraqueza, mas por uma espécie de instinto de sobrevivência que o corpo desenvolve quando sente que o chão pode estar mais frágil do que parece. Eu escolhi aquele silêncio e fui lavar a louça. Sinal 2. O cheiro no casaco. Inverno do ano seguinte. Ele tinha chegado da rua, jogado o casaco na cadeira da sala, como sempre fazia. Aquela cadeira que eu já tinha pedido pelo menos umas 15 vezes que ele usasse para sentar,
não para acumular roupa, e fui pegar para pendurar no cabideiro. Senti antes de processar. O nariz registrou antes da mente entender o que estava registrando. Era um perfume específico, floral com fundo amadeirado e uma nota de baunilha no final. Eu conhecia aquele cheiro desde os meus 18 anos, quando a Letícia ganhou o primeiro frasco de presente de aniversário da nossa mãe e passou no pulso inteiro, na sala do nosso apartamento, com o sofá de veludo verde que nossa mãe tinha comprado de segunda mão e ficou com até o fim da vida. Aquele cheiro e aquele sofá de veludo verde ficaram juntos na minha memória desde então. Fiquei parada com o casaco na mão. O coração bateu diferente. Não acelerou. Ficou pesado. Aquele tipo de batida lenta que dói mais do que o disparo. Uma batida que parece estar empurrando algo para baixo do externo, como se o peito estivesse tentando enterrar o que a cabeça ainda não quer saber. Você viu a Letícia hoje? Eu perguntei quando ele entrou na sala. A pergunta saiu com uma naturalidade que me surpreendeu. Natural, como se eu estivesse perguntando sobre o tempo. Vi ela no almoço, por acaso. Ele disse, sem parar de olhar para o celular. A gente estava no mesmo restaurante com umas pessoas do trabalho dela. Por acaso. No mesmo restaurante. Com umas pessoas. Eu fiquei olhando para ele por um segundo. Ele não levantou os olhos do celular. Pendurei o casaco. Voltei para a cozinha. Lavei as mãos. Comecei a preparar o jantar como se nada dentro de mim estivesse começando a rachar por uma linha tão fina que eu mal conseguia ver, mas que eu já sabia que estava lá. Engoli aquela explicação. Mas o cheiro ficou. O cheiro fica sempre. Fica no casaco. Fica na memória. Fica no espaço entre o que você sabe e o que você ainda não está pronta para confirmar. Sinal 3. A conta que não fechou. 3 meses depois. Era fim de mês. Eu estava pagando as contas pelo aplicativo do banco. Luz, água, internet, cartão, condomínio, e vi uma cobrança que eu não reconhecia. Uma pousada. No litoral. Uma diária. De sexta para sábado. Em outubro. Fiquei olhando para o número por um tempo. Em outubro, o Rogério tinha ido a um encontro de trabalho no interior. Pelo menos, era o que eu tinha entendido da conversa que a gente teve num jantar 2 semanas antes. Ele falou de passagem. Eu não fiz perguntas, porque confiável não questiona. O nome da pousada era Recanto das Bromélias. Nunca tinha ouvido esse nome, mas eu sabia exatamente onde ficava a cidade. Era a cidade onde a Letícia tinha passado aquele mesmo final de semana, com amigas. Ela tinha postado uma foto no sábado de manhã. Eu me lembro porque eu vi a foto enquanto tomava café e pensei que a cidade estava bonita e que eu nunca tinha ido lá e que um dia ia ser bom ir. Sexta e sábado. Recanto das Bromélias. A mesma cidade. O mesmo final de semana. Fiquei parada com o celular na mão por um tempo que não sei calcular. Depois fechei o aplicativo. Fui ao banheiro. Lavei o rosto com água fria. Não por drama, mas porque a água fria no rosto é uma coisa que me ancora, sempre foi. Encarei o espelho por um segundo. Encarei o rosto de uma mulher de 51 anos que estava pagando as contas do mês numa terça-feira à noite e tinha acabado de tropeçar em algo que não conseguia mais ignorar. Voltei para a sala. Vou terminar o relatório aqui, eu disse. Tá, ele disse, sem olhar. Mas antes de fechar o aplicativo, fiz uma coisa. Tirei uma foto da tela. Guardei num álbum com senha, num aplicativo que ele não sabia que eu usava, numa pasta chamada com um nome que não significava nada para ninguém além de mim. Não sei explicar por que fiz isso naquele momento. Não estava com um plano. Não estava com raiva ainda. Estava com aquela coisa que não tem nome certo, mas que qualquer mulher que já esteve naquele lugar vai reconhecer imediatamente. Aquela coisa que é meio medo, meio certeza, meio o corpo agindo antes que a mente decida o que quer fazer. E tá sinal 4. A caixinha. 6 meses atrás. Eu estava procurando o cobertor de lã grossa, o que a gente usa uma vez por ano quando a temperatura cai de verdade, geralmente em julho, que é quando o frio aqui chega com convicção. E mexi no fundo do armário dele. O armário do Rogério era dividido entre nós por uma questão prática de espaço,
O meu ficava do lado da janela, o dele ficava do lado da porta. Essa divisão tinha sido natural. Tinha acontecido sem conversa. Tinha ficado assim por 26 anos. Eu raramente mexia no armário dele. Não por qualquer razão em especial, só porque cada um tinha o seu espaço e assim funcionava. A caixinha estava ali, no canto mais fundo, embaixo dos cobertores dobrados. Pequena, de papelão branco com um pouquinho de amarelado nas bordas, como papel que envelhece junto com um segredo que ninguém abriu. Com uma fita cor-de-rosa. Cor-de-rosa não era a cor do Rogério. Fiquei olhando para ela por um tempo que não sei medir. O quarto estava em silêncio. Eram umas 4 da tarde de um sábado. Ele tinha saído para alguma coisa, não me lembro o quê. E eu estava em casa sozinha naquele silêncio de apartamento vazio que, naquele momento, pesou de uma forma diferente de tudo que eu já tinha sentido antes. Não abri na hora. Empurrei o cobertor de volta, fechei o armário com cuidado e fui lavar a louça. Lavei cada prato devagar, sequei cada copo com um pano limpo, guardei tudo no lugar certo, na ordem certa, como sempre faço. E só então voltei ao quarto. Sentei na cama, peguei a caixinha. A fita cor-de-rosa estava amarrada num laço simples. Não um laço decorativo, mas o tipo de laço que alguém faz quando quer poder desamarrar depois. Desamarrei. Abri. A caixinha tinha 12 envelopes dentro, cada um lacrado com cera. Cera cor de vinho. Eu me lembro disso com uma precisão que me assusta, porque naquele momento eu não estava realmente vendo, estava registrando. Como uma câmera que ainda não sabe o que está filmando, mas continua gravando mesmo assim. Os envelopes estavam empilhados com cuidado, do mais antigo para o mais recente, como se alguém tivesse organizado com intenção, com o mesmo tipo de atenção que eu dava ao papel de embrulho. O primeiro envelope tinha uma data escrita à mão na frente, março de 2021. Letra cursiva, caneta azul. A letra da Letícia. Eu reconheci na segunda sílaba. Desde criança, ela fazia o L, com uma voltinha no final que ninguém mais fazia. Nossa mãe sempre achava graça. Letra de artista, minha mãe dizia com aquele orgulho tranquilo de quem acha que o talento do filho é uma extensão do próprio talento. Eu sempre soube fazer L do jeito certo. A Letícia fazia errado e chamavam de arte. Fiquei olhando para aquele L cursivo com a voltinha no final por um tempo que eu não consigo calcular. Depois abri o envelope. A carta não era longa, mas era suficiente. Ela começava com amor, com maiúscula, com vírgula, e terminava com um sua, que ocupava uma linha inteira, como se o pronome precisasse de espaço para respirar. Como se sua fosse uma declaração completa, uma sentença, uma promessa. Não vou repetir o que estava escrito entre o começo e o fim. Não porque eu não me lembre. Eu me lembro de cada palavra, cada pontuação, cada espaço entre as linhas. Mas algumas coisas perdem o peso quando se torna público o que foi privado, mesmo que a privacidade nunca tenha sido pedida para mim. Mesmo que essa privacidade tenha sido construída dentro da minha própria casa, no fundo do meu próprio armário, com os cobertores que eu tinha lavado no outono passado e dobrado com cuidado antes de guardar. O que eu posso dizer é o seguinte: a carta tinha uma data interna, março de 2021. Março de 2021 foi o mês do meu 50º aniversário. O Rogério me levou jantar num restaurante que eu gosto, aquele italiano do centro com a iluminação baixa e o gnocchi que derrete. Pediu o vinho que eu gosto. Ficou segurando minha mão na mesa, enquanto o garçom cantava parabéns com os colegas da cozinha que saíram para participar, o que sempre me parece um pouco constrangedor, mas que eu nunca disse nada porque ele adorava. Nesse mesmo mês, a minha irmã tinha escrito aquela carta. Naquele mês em que eu completei 50 anos e achei que estava no melhor momento da vida. Fiquei sentada no chão do quarto com os 12 envelopes no colo. Não chorei. As mãos ficaram frias. Aquela frieza específica que começa nas pontas dos dedos e vai subindo devagar, como se o sangue estivesse mudando de endereço sem avisar.
O estômago pesou como se eu tivesse engolido alguma coisa sólida que desceu torto e ficou parada no meio do caminho. A garganta fechou. Não de choro, mas de uma coisa diferente. Uma coisa que não tem nome exato, mas que qualquer mulher que já esteve naquele lugar vai reconhecer imediatamente. Uma espécie de contenção. O corpo inteiro se fechando ao redor de algo que não tem como sair ainda. Não gritei, não joguei nada, não liguei para ninguém. Fiquei sentada no chão do quarto por um tempo, e então comecei a contar os envelopes de novo. 12. O mais antigo era de 2019. 2019. 4 anos antes. 4 anos e alguns meses de envelopes lacrados com cera cor de vinho, guardados no fundo do armário de um homem que me disse em algum momento desse período que eu era a pessoa mais confiável que ele conhecia. Meu filho Lucas tinha 21 anos em 2019. Eu tinha 48. O Rogério deve ter começado isso quando a Letícia estava de mudança de apartamento e ficou 3 finais de semana seguidos jantando na nossa casa porque não tinha com quem ficar. 3 finais de semana que eu preparei comida de verdade, molho de tomate do zero, frango assado, torta de legumes que ela disse que adorou e pediu a receita, porque era minha irmã, porque ela estava passando por uma fase difícil, porque era isso que se fazia. Guardei os envelopes de volta na caixinha. Empilhei na ordem certa, do mais antigo para o mais recente. Amarrei a fita cor-de-rosa exatamente como estava. O laço simples, não decorativo, do tipo que se desamarra depois. Coloquei a caixinha no fundo do armário, embaixo do cobertor de lã. Empurrei com cuidado até o canto mais fundo e fui preparar o jantar. Nessa noite, eu servi arroz, feijão, bife acebolado e salada de tomate com manjericão. Uma janta absolutamente normal de sábado. O Rogério comeu tudo. Disse que estava ótimo. Perguntou se eu tinha visto que o time dele tinha ganho. Eu disse que não tinha visto. Ele me contou o placar com a empolgação de sempre. Eu ouvi. Fiz o comentário certo. Ele ficou satisfeito. E eu lavei a louça. Lavei cada prato com a atenção de quem está fazendo algo importante. E só quando ouvi o barulho da televisão no quarto, o volume que ele sempre colocava, nem alto nem baixo, aquele volume específico dele, é que me permiti ficar imóvel no meio da cozinha, com as mãos molhadas, o pano de prato pendurado no ombro, os olhos no azulejo da parede que eu tinha escolhido na reforma de 2015. Por 30 segundos, talvez menos. Depois me movi. Porque eu sempre me movo. Porque é isso que eu sei fazer. Porque em 26 anos eu aprendi que o movimento é o que me mantém inteira quando tudo por dentro está se reorganizando de um jeito que eu ainda não sei nomear. Nos dias que se seguiram depois de encontrar a caixinha, eu aprendi coisas sobre mim mesma que eu não sabia. Aprendi que sou capaz de sentar à mesa do jantar e falar sobre o preço do gás, sobre a visita médica da sogra que estava marcada para a semana seguinte, sobre o vazamento na calha do telhado que o Rogério estava protelando há 2 meses, com o homem que estava me traindo com a minha irmã há 4 anos, sem deixar escapar uma sílaba de nada do que eu sabia. Aprendi que o corpo humano é capaz de uma performance extraordinária quando a mente decide que ainda não chegou a hora. O sorriso que eu dei quando ele fez uma piada na segunda noite, depois de encontrar a caixinha, esse sorriso foi real, não foi fabricado. Veio de algum lugar dentro de mim que ainda funcionava de forma automática, que ainda tinha a memória muscular de 26 anos de jantares juntos e piadas que às vezes tinham graça. Eu me assustei com isso, com a minha própria capacidade de continuar, e então entendi que essa capacidade não era fraqueza, era o oposto. Era o mesmo músculo que eu tinha usado a vida inteira para carregar tudo sem deixar cair. Só que desta vez, pela primeira vez, eu estava usando esse músculo para mim. Para me dar tempo. Para me dar espaço. Para me dar a chance de sair do jeito certo. Do meu jeito, no meu tempo, com o que eu precisava em ordem antes de abrir a porta. Teve um dia específico nesse período que eu me lembro com uma clareza estranha. Era uma quinta-feira. Eu tinha saído mais cedo do trabalho.
tinha compensado horas e fui ao supermercado sozinha, numa hora em que ele nunca estava em casa. Fui com calma, andei por cada corredor sem pressa. Peguei coisas que eu gostava e que raramente comprava. Um sabonete com cheiro de bergamota que eu tinha visto numa revista e sempre achei bonito demais para uma coisa tão simples quanto sabonete. Um pacote de biscoito de gergelim que eu comia de vez em quando, mas parava de comprar, porque ele dizia que deixava bagunça na cama quando eu comia, assistindo ao canal de culinária que ele não gostava. Um vaso pequeno de manjericão que estava na entrada da seção de ervas, porque sempre quis ter manjericão em casa, mas nunca tinha comprado. Coloquei tudo no carrinho. Fui até o caixa. A moça passou os itens um por um. Eu paguei. E fui embora com as sacolas, com o sabonete de bergamota, com o biscoito de gergelim, com o manjericão que eu ainda não sabia onde ia colocar. Aquele supermercado, que eu frequentava há 20 anos, que eu conhecia de olhos fechados, cujos corredores eu andava no piloto automático, me pareceu, naquela tarde de quinta-feira, um lugar completamente diferente. Não porque tinha mudado, porque eu tinha. Havia uma complicação que eu não tinha previsto quando encontrei a caixinha, e que foi a primeira coisa que veio à cabeça quando o choque inicial assentou o suficiente para eu conseguir pensar de forma linear. O casamento da Letícia estava marcado para dali a 6 meses, não com o Rogério, com um homem chamado Fábio, contador, 46 anos, divorciado, um filho adolescente. Alguém que ela tinha começado a namorar 2 anos antes, que ela apresentou na família com a leveza de quem está apresentando uma pessoa nova, não um substituto. Eu mal conhecia o Fábio. A Letícia descrevia ele como alguém que chegou na hora certa. Na hora certa. Eu fiquei pensando nessa expressão depois que encontrei a caixinha. Na hora certa. Enquanto ela ainda tinha o que tinha. Enquanto ela ainda estava às voltas com o que não devia. Enquanto eu servia molho de tomate do zero para ela nos fins de semana. E quem ela tinha pedido para ser a madrinha do casamento? Eu. Eu era a madrinha do casamento da minha irmã. Tinha aceitado sem saber de nada. Tinha dito, claro, com todo prazer. Com um sorriso que ela tirou foto na hora e mandou nos stories com um coração por cima. Agora eu sabia de tudo. E tinha 6 meses para decidir o que ia fazer com isso. Nesses 6 meses, eu não fiz nada em silêncio. Quer dizer, eu fiz tudo em silêncio em casa. Mas por dentro, eu fiz muita coisa. Abri uma conta bancária só no meu nome, num banco diferente do que a gente usava junto. Fui pessoalmente a uma agência, num horário em que ele estava no trabalho, e abri a conta com meu CPF e meu rolerite e a minha assinatura que eu não precisei de ninguém para fazer. Conversei com uma advogada especialista em direito de família. A doutora Fernanda, que minha colega do trabalho tinha me indicado anos atrás, depois de passar pela própria separação. 1 hora de consulta numa sala pequena, com uma planta no canto e uma luz que não cansava os olhos. Saí com um papel cheio de anotações em letra miúda que eu guardei na gaveta do meu armário no trabalho, dentro de um envelope pardo que escrevi contratos de fornecedores na frente. Separei documentos, aos poucos, sem pressa, sem drama. Certidão de casamento, certidão de nascimento do Lucas, comprovantes de renda dos últimos 2 anos, extratos das contas conjuntas, o contrato da casa, o documento do carro que estava no meu nome, a escritura do apartamento de praia que era meu antes de casar e que nunca tinha entrado na partilha. Eu sabia onde estava cada documento, sempre soube, porque eu era a organizada. E pela primeira vez em 26 anos, essa organização estava servindo exclusivamente a mim. E continuei lavando a louça do jantar todo dia. Continuei perguntando como tinha sido o dia dele. Continuei sendo confiável. Só que desta vez, pela primeira vez em 26 anos, eu estava sendo confiável para mim mesma. A Letícia me ligou 4 vezes nesse período. A primeira ligação foi sobre o vestido de madrinha. Ela queria cor champanhe. Disse que ia ficar lindo em mim, que o tom era perfeito para minha pele, que ela já tinha olhado algumas opções e ia me mandar fotos. Você vai arrasar, Roberta, ela disse. Eu disse que achei lindo.
A segunda ligação foi para confirmar a lista de convidados e me pedir para ajudar com a mesa de doces. Você tem mais jeito para essas coisas do que eu, ela disse. Eu disse que podia ajudar. A terceira ligação foi para contar que o Fábio tinha proposto uma lua de mel em Gramado. Ela estava encantada, empolgada, com aquela leveza de quem está vivendo exatamente o que quer e não imagina que haja qualquer motivo para o contrário. Você não é incrível que eu finalmente encontrei alguém assim? Ela disse. É, eu disse. E a quarta ligação? Essa foi a mais difícil de todas, a que ficou mais tempo comigo, a que eu precisei de mais esforço para atravessar com a voz estável. A Letícia me ligou numa noite de terça. O dia que eu já sabia que era o dia das ligações dele, para dizer que estava na melhor fase da vida, que estava muito feliz, que se sentia finalmente como se tivesse chegado em algum lugar. E então ela disse: Você sabe que você sempre foi meu exemplo de mulher, Roberta. Sério. Eu olhei para você a vida inteira para aprender como se faz. Eu demorei 2 segundos para responder. 2 segundos em que eu segurei o celular com as 2 mãos e olhei para o teto do quarto com aquela contenção que eu tinha aprendido a fazer tão bem. Fico feliz que você esteja bem, eu disse. A voz saiu igual a sempre. Você está bem? Ela perguntou. Estou, eu disse. Amo você. Eu também. Desliguei. Fiquei deitada olhando para o teto por um tempo. Depois me levantei, fui fazer um chá de camomila e terminei o relatório que estava pela metade. O Rogério não sabia que eu tinha encontrado a caixinha. Não mudei o comportamento. Não fui mais fria nem mais quente. Não fiz perguntas diferentes das de sempre. Não olhei de forma diferente. Só observei. Com a atenção demorada e discreta de quem está catalogando informações que vão precisar estar em ordem depois. Aprendi que ele ligava para ela às terças-feiras. Eu já sabia disso, mas confirmei. Sempre às terças, geralmente entre 16 e 18 horas, quando eu estava no turno da tarde. Aprendi que ele sorria diferente quando o nome dela aparecia de passagem numa conversa de família. Um sorriso menor, mais contido. Não o sorriso de quem está feliz, mas o de quem está refreando alguma coisa. Aprendi que ele tinha um jeito de mudar de assunto quando a conversa chegava perto demais de algo que podia expô-lo. Um desvio tão natural que, se eu não estivesse prestando atenção com o nível de atenção que eu estava, eu nunca teria percebido. 26 anos aprendendo os padrões de um homem, utilizados finalmente contra eles, e aprendi a coisa mais dolorosa de tudo, não a traição em si, mas a constância dela, a escolha, feita toda terça-feira, de continuar, o ato deliberado, repetido por 4 anos, de escolher aquilo e depois vir para casa e perguntar o que tinha para jantar. Isso foi o que ficou, não o perfume no casaco, não a pousada no litoral, a constância, a escolha que ele fez toda terça-feira por 4 anos. Essa é a parte que não sai. Antes de eu te contar o que aconteceu no dia do casamento, preciso pausar um segundo aqui. Pausa. Se você está ouvindo isso de noite, deitada, com o fone no ouvido, num quarto que está quieto, mas que a cabeça não deixa silenciar, saiba que o audiobook para mulheres que estão cansadas de ser fortes foi feito para esse exato momento. 30 capítulos. 1 para cada noite. Uma voz que senta do seu lado no escuro e fala sobre o que é ser uma mulher que carregou tanto que não sabe mais como pousar. Sobre o que é ser confiável por tanto tempo que você esqueceu de perguntar em quem você pode confiar. O audiobook está no link da descrição. O e-book também está disponível, se preferir ler. E se você ainda não é inscrita no canal, o botão está aqui, porque o que vem agora é a parte que muda tudo. Retoma a história. O casamento foi numa tarde de sábado em abril. Igreja pequena no centro da cidade. Aquela com as vidraças coloridas dos anos 50 que a luz da tarde atravessa de um jeito que deixa tudo com uma cor de dentro. 200 convidados. Arranjos de íris brancas com galhos de eucalipto. A Letícia tinha levado meses escolhendo esse arranjo.
Tinha mostrado referências para mim em pelo menos 3 ligações. Tinha pedido minha opinião sobre se o eucalipto era demais ou se estava elegante. Eu disse que estava elegante. Estava. Bonito demais para uma tarde que ia terminar do jeito que terminou. Eu cheguei 2 horas antes, como combinado. Vesti o vestido champanhe num quarto dos fundos da sacristia com a ajuda da cabeleireira que a Letícia tinha contratado para fazer o penteado das madrinhas. Ajudei a fixar o véu no cabelo dela com os grampos de pérola que ela tinha escolhido. Fiz tudo o que a madrinha faz. Sorri para as fotos com a naturalidade de quem passou a vida inteira aprendendo a ocupar um papel com competência. E no bolso interno do meu vestido champanhe, aquele bolso que a costureira tinha feito a pedido meu, porque eu não consigo usar nada que não tenha pelo menos um bolso, eu carregava um envelope. Não era grande. Papel A5, dobrado em 3. Lacrado com cera cor de bege. Não tinha cera cor de vinho em casa. Tinha pedido num kit de papelaria pela internet, mas a cor de vinho estava fora de estoque e cheguei na cor de bege por descarte. Não é coincidência que a cor tenha sido diferente. A carta que eu estava carregando era diferente das cartas da caixinha. Aquelas eram dela. Essa era minha. 20 minutos antes da cerimônia começar. A Letícia estava na sacristia com a mãe do Fábio e 2 primas de longe que eu mal conhecia. O corredor lateral da igreja estava vazio. Eu procurei o padre Augusto. Ele estava perto do altar, verificando o missal, com aquela concentração tranquila de quem fez isso centenas de vezes e ainda trata cada vez como se fosse a primeira. Ele me conhecia desde criança. Tinha me casado. Tinha batizado o Lucas. Tinha ouvido a minha confissão quando minha mãe morreu. E eu não sabia o que fazer com a raiva que sentia de Deus por uma coisa que eu sabia, racionalmente, que não era culpa de ninguém. Ele me ouviu então. Eu confiava que ele ia me ouvir agora. Me aproximei com o passo calmo de quem já decidiu. Tirei o envelope do bolso, entreguei com as 2 mãos. Padre, eu disse com a voz mais calma do que eu esperava ter naquele momento. Isso é para você abrir antes de perguntar se alguém tem alguma objeção à realização deste casamento. Ele olhou para o envelope, olhou para mim, não com julgamento, com aquela atenção pausada de quem entende que está diante de algo que não cabe em pressa. E tem objeção? Ele perguntou com a voz baixa de sacristia. Tem, eu disse. Mas não vou ser eu quem vai levantar. Roberta. Padre, eu disse. Você vai entender quando ler. Voltei para o meu lugar. Primeira fileira, lado esquerdo. Sentei, cruzei as mãos no colo e esperei. Não vou contar o que estava escrito naquela carta. O que eu posso dizer é que era simples, sem drama, sem acusação elaborada, só os fatos, com datas, com nomes, com o suficiente de clareza para que o padre Augusto entendesse o que estava sendo pedido que ele considerasse antes de conduzir um sacramento. O que aconteceu depois? A cerimônia atrasou 40 minutos. O Fábio foi chamado à sacristia. A Letícia foi chamada à sacristia. Quando a Letícia saiu da sacristia, o véu estava amassado do jeito errado. Os grampos de pérola que eu tinha ajudado a fixar com cuidado 2 horas antes tinham saído de lugar. O casamento não aconteceu naquele dia. 200 convidados saíram sem entender o que tinha acontecido. E eu saí pela porta lateral da igreja sem falar com ninguém, sozinha, com o vestido champanhe que ela tinha escolhido para mim, com os sapatos que apertavam no dedão esquerdo desde o começo da tarde, com o bolso vazio onde o envelope tinha estado. Entrei no meu carro, sentei, apoiei as mãos no volante. Respirei fundo uma vez, não de alívio, não de triunfo, mas de uma coisa mais parecida com o barulho que o ar faz quando finalmente consegue entrar num pulmão que estava guardando muito. Dirigi até a padaria a 3 quarteirões de casa, a que fica aberta até às 8, com aquela vitrine de pão de queijo que sempre me parece muito boa ideia às 4 da tarde. Sentei numa mesa perto da janela. Pedi um café com leite e um pão de queijo. A atendente trouxe sem perguntar mais nada. Comi devagar. Olhei pela janela para a rua que eu conheço há 30 anos. As pessoas passando sem saber o que tinha acontecido a 3 quarteirões dali. Não chorei. Não sorri.
Só comi o pão de queijo com o café com leite e senti, pela primeira vez em muito tempo, que a temperatura do meu estômago estava absolutamente normal. O Rogério me ligou 12 vezes naquela tarde. Eu não atendi. Deixei tocar. Deixei cair no caixa postal. 12 vezes. Às 19 horas, quando cheguei em casa, ele estava sentado na sala com cara de quem passou a tarde inteira tentando montar um argumento que soubesse que não ia funcionar, mas que precisava ter mesmo assim. Roberta, a gente precisa conversar, ele disse. Eu entrei. Coloquei a bolsa na bancada com cuidado. Tirei os sapatos que tinham passado a tarde inteira apertando o dedão. Tirei devagar, com aquele alívio específico de quem calçou o errado para uma ocasião longa. Precisa, eu concordei. Fui para a cozinha, peguei um copo d'água, de vidro, não de plástico, porque eu sempre prefiro vidro, e naquele dia eu quis ter a coisa que eu prefiro. Voltei para a sala. Sentei na poltrona em frente a ele. Não no sofá, do lado dele. Na poltrona, em frente, com o copo d'água no colo. Você pode falar, eu disse. O que ele disse depois, eu deixo para o silêncio entre nós. O que eu disse a ele, também. O que importa é que na segunda-feira de manhã, às 8h20, eu liguei para a doutora Fernanda. O processo de separação durou 8 meses. 8 meses que foram difíceis, cansativos, carregados com o tipo de peso que não tem nome certo, mas que você carrega em todos os lugares. No trabalho, no supermercado, na fila do banco, em qualquer lugar onde você tem que funcionar como uma pessoa normal, enquanto tudo por dentro ainda está se reorganizando. Mas foi menos difícil do que eu imaginava, talvez porque eu já tivesse feito a parte mais difícil nos 6 meses anteriores. A parte mais difícil não foi o processo em si. Não foi dividir os móveis. A gente dividiu com uma frieza prática que me surpreendeu, mas que, pensando bem, fazia sentido. Quando o amor acabou de um lado muito antes de acabar do outro, o outro já foi. Não foi explicar para o Lucas. Ele ficou em silêncio quando eu contei, numa tarde de domingo na minha cozinha ainda da casa grande, enquanto a gente tomava café. Silêncio por uns 2 minutos inteiros. Depois, mãe, eu sei que não é para isso que você me chamou, mas posso perguntar uma coisa? Pode. Você está bem? Eu pensei antes de responder. Vou estar. Tá bom, ele disse. Então tá bom. E ficou 3 dias sem falar com o pai. Me ligou na quinta-feira seguinte. Mãe, você ficou boa, sabia? Você parece mais você. A parte mais difícil foi a primeira semana no apartamento novo. Ai. Aluguei um apartamento de 2 quartos num bairro que eu nunca tinha morado, mais perto do trabalho, do outro lado da cidade, em ruas que eu conhecia de passagem, mas que nunca tinham sido minhas. 3º andar. Janelas que pegam sol da manhã. Sem elevador. O corretor tentou usar o sem elevador como argumento contra. Eu usei como argumento a favor, porque subir 3 lances de escada com sacola de mercado todo dia parecia, de alguma forma, uma coisa concreta que eu ia fazer sozinha e conseguir. Uma coisa pequena e real que me pertencia. O aluguel era R$ 3.200. Meu salário, depois de 18 anos como supervisora, era suficiente para pagar R$ 3.200 de aluguel e ainda comer queijo brie se eu quisesse. O Rogério odiava queijo brie. Achava extravagante snob, coisa de quem quer parecer mais do que é. Eu nunca tinha brigado por isso. Na primeira semana no apartamento novo, numa quinta-feira à noite, eu comprei queijo brie. Comia em pé na cozinha que ainda cheirava a tinta fresca, com uma torrada que eu tinha na despensa e um copo de vinho branco que eu abri sem motivo nenhum além de querer. Aquilo foi, sem exagero, uma das melhores coisas que eu comi na vida. Não porque era bom, mas não era sobre isso. Era sobre a quietude específica de comer o que você quer, da forma que você quer, no espaço que é só seu, sem precisar de permissão de ninguém. No primeiro mês no apartamento novo, eu estabeleci novos rituais. Não porque algum livro de autoajuda disse que rituais são importantes, embora sejam,
mas porque o apartamento era um espaço que ainda não tinha história e eu precisava começar a escrever a história dele. E a única forma que eu conhecia de escrever histórias era através de pequenas coisas repetidas com intenção. Toda segunda-feira de manhã, antes de sair para o trabalho, eu tomava o café em pé na janela da sala. Não na cadeira, de pé, olhando para a rua lá embaixo, 5 minutos sem celular, sem lista mental, sem nada além do café e da rua e da luz da manhã que entrava de um jeito diferente todo dia dependendo das nuvens. Toda sexta-feira à tarde, na volta do trabalho, eu passava numa padaria diferente. A cidade tem mais padarias do que eu imaginava. Fui catalogando. Aqui tem o melhor pão francês. Aqui tem a melhor torta de frango. Aqui tem o atendente que sempre pergunta o nome e chama pelo nome na próxima vez que você vai. Aqui tem uma bancada de mármore e uma janela que dá para uma praça pequena e onde você pode sentar por 1 hora com um café e um livro sem que ninguém te apresse. Eu ia nessa última toda vez que precisava de um lugar quieto para pensar. E toda manhã de domingo, essa foi a que ficou. O café demorado. A xícara de borda larga. A cadeira perto da janela. As samambaias. Rituais são pequenos. É exatamente por isso que funcionam. Sobre a Letícia. Ela me mandou uma mensagem 15 dias depois do casamento que não aconteceu. Uma mensagem longa, com parágrafos. Com explicações que tentavam fazer os fatos fazerem sentido de um jeito que eles nunca vão fazer. Eu li uma vez. Não respondi. Ela mandou outra 3 semanas depois. Mais curta, mais direta. Um pedido de desculpa que ocupava 3 linhas. Li. Não respondi. A terceira mensagem chegou 2 meses depois, num domingo de manhã cedo, enquanto eu ainda estava de pijama com o café que não tinha terminado na mão. Era diferente das outras 2. Não tinha pedido de desculpa. Não tinha explicação. Era só uma linha. Eu sei que não existe o que dizer. Fiquei olhando para essa frase por um tempo. É a coisa mais honesta que ela já me disse. Talvez a única coisa honesta daquele período inteiro. Não existe o que dizer. Ela sabia. Depois fechei o aplicativo e fui regar as plantas. Eu tinha comprado 4 vasos de samambaia na semana anterior, porque o apartamento tinha janelas grandes que pegavam sol da manhã, e porque eu nunca tinha tido plantas antes, porque o Rogério achava que dava trabalho, que a gente ia viajar e ia morrer, que não valia a pena. Reguei as 4 com atenção, e não respondi a mensagem. O Rogério tentou voltar 2 vezes. A primeira, 2 meses após a separação estar formalizada. Apareceu no meu trabalho numa terça-feira. Sim, terça. Sem avisar. A recepcionista me chamou com uma voz que eu não soube ler direito. Desci. Vi ele parado do lado de fora, perto da entrada, com as mãos nos bolsos e uma expressão que eu não sei classificar. Algo entre arrependimento real e o cálculo discreto de quem está avaliando o custo de uma decisão. Olhei para ele por um segundo inteiro. Rogério, você precisa sair. Ele ficou parado. Abriu a boca. Roberta, você precisa sair. Ele saiu. Voltei para a sala e terminei o relatório que estava no meio. A segunda tentativa foi por mensagem. 23h47 de uma quarta-feira. Eu vi a hora porque fui ao banheiro e o celular estava carregando na bancada e a tela acendeu com a notificação. Comecei com "eu errei" e foi fechando aos poucos em algo que terminava com uma frase parecida com "mas você sabe que o que a gente tinha era real". Fiquei com o celular na mão por uns 2 minutos. Escrevi uma resposta. Apaguei. Escrevi outra. Apaguei. E mandei. "Boa noite, Rogério". Coloquei o celular de volta na bancada. Voltei dormir. Ele não tentou de novo. 8 meses depois da separação, eu fiz 53 anos. O Lucas me levou jantar. Ele escolheu, surpreendeu. Um japonês novo no centro, 3º andar de um prédio antigo, com uma janela que ocupava a parede inteira, com vista para o rio. A gente ficou conversando por horas. Sobre ele, sobre o trabalho dele, sobre uma menina que ele estava gostando, mas que ainda não sabia se ia contar para mim ou não, e que contou naquele jantar porque o vinho ajudou. Rimos muito. Na hora do sashimi, ele me olhou com aquela atenção que os filhos têm às vezes.
quando param de ser filhos por um segundo e ficam sendo gente. Mãe, você parece diferente. Diferente como? Ele pensou. Ficou uns 3 segundos pensando de verdade, o que eu sempre achei bonito nele. Essa coisa de pensar antes de falar, que eu nunca soube de onde vinha porque não era do pai e eu não me lembrava de ter ensinado. Como se você tivesse chegado em algum lugar, ele disse. Olhei pela janela. O rio lá embaixo estava quieto, com aquela quietude de rio que não precisa de nada além de continuar indo. Cheguei, eu disse, e o sashimi chegou. Hoje é um domingo. Sei que é domingo porque não tem despertador. O corpo foi aprendendo que pode, que tem permissão, que o sábado já passou e a segunda ainda não chegou, e esse espaço do meio pertence a ele de uma forma diferente. Acordo devagar. Fico um pouco olhando para o teto. O teto do meu apartamento, pintado de branco cru, que o Lucas me ajudou a pintar numa tarde de novembro com um rolo que encharcava demais e deixava escorrer, e que a gente passou a tarde toda rindo daquilo e pintando de novo por cima. Depois levanto. Vou até a cozinha com o passo lento de domingo. Faço café. Não o café rápido de dia de semana, coado com pressa e tomado em pé enquanto o e-mail já está aberto no celular. O café de domingo tem outro tempo. Aqueço o leite na panelinha de cabo amarelo que comprei numa lojinha de cozinha numa tarde de sábado porque me pareceu a coisa mais bonita naquela prateleira. Coo o café, com o coador de pano que comprei numa feira de artesanato em agosto. Pego a xícara de borda larga de cerâmica azul que encontrei numa lojinha perto do trabalho e que o Rogério teria chamado de aquela coisa cara sem necessidade. É cara. Vale cada centavo. Sento na cadeira perto da janela com a xícara nas 2 mãos. As 4 samambaias estão maiores agora. Comprei mais 3 vasos no mês passado. Estava passando na rua, vi as plantas numa barraquinha e simplesmente comprei porque queria, sem calcular se tinha espaço, sem perguntar se era prático. Tem espaço. É prático o suficiente. Tem uma samambaia específica que está começando a crescer para fora do vaso, com aquelas frondes longas que curvam no ar, como se estivessem testando para onde podem ir, um arco lento, curioso, para cima e para fora ao mesmo tempo. Eu entendo essa samambaia mais do que eu gostaria de admitir. Tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo. Não aprendi num livro, não aprendi numa terapia, embora eu tenha feito terapia com uma psicóloga que tem a rara qualidade de ficar calada quando precisa e falar quando precisa, e que depois de um tempo começou a sorrir quando eu entrava, porque disse que eu era a única paciente que chegava com os próprios insights prontos. Você só precisa de alguém que confirme o que você já sabe, ela me disse numa sessão. Talvez seja isso. Aprendi de forma mais silenciosa do que terapia. Aprendi que existe uma diferença enorme entre ser confiável e ser invisível. Passei 26 anos sendo as 2 coisas ao mesmo tempo, achando que eram a mesma coisa. Não são. Confiável é uma escolha que você faz ativamente, com presença, por quem você ama e que te vê fazendo. Invisível é o que acontece quando a escolha começa a ser feita por você, quando você vira o espaço onde as coisas ficam, não a pessoa que decide onde elas vão. E a diferença entre as 2 muda tudo. Muda o peso que você carrega quando ninguém está olhando. Muda como você dorme. Muda o sabor do café na xícara de borda larga numa manhã de domingo em que você não tem que ser nada além do que você é. A Letícia e o Fábio se casaram 6 meses depois. Soube pelo stories de uma prima. Foram em cartório. Pequeno, só família próxima. Fiquei olhando as fotos por 1 minuto. Ela estava linda. A Letícia sempre esteve. Fechei o aplicativo. Fui regar as plantas. O Rogério, eu não sei como está. Não perguntei. O Lucas sabe, mas não conta. E eu não peço, porque aprendi finalmente a diferença entre precisar saber e querer saber. E aprendi que não preciso de informações que não me servem para nada, além de me arrancar do lugar onde estou, que é um lugar bom. O que eu sei é o seguinte: eu pago meu aluguel, compro meu queijo,
Subo os 3 lances de escada com a sacola de mercado toda semana. Cuido das 7 samambaias. Vou ao trabalho de segunda a sexta. Durmo bem, como bem. Acordo no sábado sem despertador também às vezes, porque o corpo vai aprendendo que pode mais do que você deixou ele aprender por muito tempo. E de vez em quando saio para jantar com a Marta, colega minha do trabalho, 58 anos, cabelo curto grisalho que ela usa com a confiança de quem decidiu um dia que nunca mais ia tingir e nunca voltou atrás. Um riso que parece vir do centro do corpo. A gente ri muito. Sobre coisas sérias e sobre coisas sem importância nenhuma, com a mesma intensidade. Eu não lembrava que eu sabia rir assim, mas eu sabia. Estava guardado num lugar onde não precisava de ninguém para me dar permissão de usar. Tem uma coisa que eu quero te dizer antes de terminar. Não como conselho, não como lição, só como algo que eu descobri e que parece importante compartilhar com quem vai entender. Durante muito tempo, eu achei que o que me mantinha de pé era a força. A palavra que eu ouvi a vida inteira sobre mim. Forte. A Roberta é forte. A Roberta aguenta. A Roberta não precisa de ajuda porque ela sabe como se faz. Eu era forte, sim. Mas o que ninguém me ensinou, e que eu só aprendi depois de sentar no chão de um quarto com 12 envelopes no colo, é que existe uma diferença entre a força que sustenta e a força que entorpece. A força que sustenta te deixa de pé e ainda consegue sentir. A força que entorpece te deixa de pé, mas vai levando embora, aos poucos, a capacidade de saber o que você está sentindo. Eu passei anos na segunda, achando que estava bem porque estava funcionando, achando que estava inteira porque ainda estava em pé. Não estava, estava só organizada. E existe uma diferença enorme entre estar organizada e estar bem. Eu aprendi isso num apartamento de 2 quartos com janelas grandes e sem elevador, com 7 samambaias e uma xícara de borda larga e uma advogada que sabia exatamente o que estava fazendo. Aprendi que cuidar de si mesma não é egoísmo, é o único jeito de ter algo real para dar. Pausa. Tom suave. Antes de ir, se essa história tocou em algo dentro de você, quero que saiba que o e-book para mulheres que estão cansadas de ser fortes foi escrito para esse lugar exato. Não é autoajuda, não é receita. É um livro que senta do seu lado e fica. 30 capítulos escritos para a mulher que foi confiável por tanto tempo que esqueceu de perguntar em quem ela pode confiar. O link está na descrição. Se preferir ouvir, o audiobook também está lá, narrado para ser ouvido no silêncio da sua noite, com a voz de quem entende que você está cansada. E me conta nos comentários. Se você já passou por uma descoberta que mudou tudo, não a dor da descoberta, mas o primeiro gesto pequeno que você fez depois, quando ainda não sabia se ia conseguir. Qual foi esse gesto? O gesto que foi só seu, que não precisou de aprovação de ninguém, que você fez devagar, sem saber que era o começo. Para mim foi o pão de queijo na padaria, num vestido champanhe, sozinha, olhando pela janela para uma rua que eu conheço há 30 anos. Me conta o seu.